Cácer do Sal. Para já vamos ter aqui uma sugestão culinária muito saudável. É peixinho com o chefe Ivo Loureiro. Bom dia. Chama-se exatamente cantaril grelhado com molho da sua caldeirada e batatas pobres. Porquê batatas pobres? Porque normalmente isto é uma caldeirada, tem a ver exatamente. Estamos? Normalmente estas batatas acompanham com bacalhau, neste caso vão acompanhar com cantaril, mas podiam acompanhar só as batatas sozinhas. São uma caldeirada que, neste caso, sem bacalhau ou sem outro tipo de peixe. É só mesmo a caldeirada, daí as pessoas tratarem por batatas pobres, é só esse o motivo. Mas tem bastantes ingredientes, tem pimento, tem alho, tem louro, tem tudo mais. Falta efetivamente aquilo que chamamos o persigo, que é a parte, neste caso, o peixe, ou poderia ser também uma carne grelhada, não havia problema nenhum. Ok, muito bem. E falta-nos para já ter uma placa a funcionar também. Mas vamos também, já mas tratar disso, porque fiquei muito contente quando aqui chegaram, porque trouxe uma amiga de velha data, a Filomena. Há muitos anos. Vamos lá, vamos ter com a Filomena. Olá, Filomena. Olá, peixe fresco. Agora a Filomena tem um restaurante na Apúlia que eu já conheço há anos e já vou lá há muito tempo e realmente come-se muito bem, que é a Cabana. E tem uma peixaria. E tem uma peixaria na Apúlia também já há muitos anos. Hoje o que lhe pedimos é que nos ajude a escolher o peixinho fresco e depois também a saber arranjá-lo. Mas como é que eu sei? Chego à peixaria, chego à lota, ao mercado, como escolher o peixinho, como saber se ele realmente é fresco? Olha, é fácil, Sónia. Por exemplo, se for a marisco, ainda mais fácil é. A partir do momento que esteja vivo... Mas há outra pergunta que se impõe antes mesmo de ir aos exemplos. Pois é segunda-feira. E... Toda a gente diz que à segunda-feira não há peixe fresco. Os pescadores não saem no domingo. Oh, Sónia, os pescadores da Apúlia saem todos os dias. Então tem que ir à Apúlia comprar. Tem que ir à Apúlia comprar peixe. Sábado, domingo, segunda. A prova é que ele está aqui assim. Tá. Além de fresco, vivo. A começar, por então exemplo, vamos lá escolher o marisco. Olha, o marisco é muito fácil a escolher. Basta estar vivo. Neste caso, por exemplo, o lavagante, o camarão da costa, que é saboroso. Temos as navalheiras e os Santiagos, tudo mês. Portanto, a partida, além de fresco e vivo, não há como enganar. Mas imagino que ele já não mexia. Como é que eu escolhia? Tem que estar vivo? Tem que estar vivo, é assim. Pode ir cozer morto, também não é que seja muito mau, mas de preferência, confeccioná-lo sempre vivo. É essencial, é fundamental. É uma questão de confiança. É realmente uma questão de confiança. A partir daí, das duas, uma, ou confia na sua peixeira, ou então está treinado. Se tiver muitos dias o marisco, o próprio marisco emana um cheiro, exatamente. Cheira bastante amoníaco, um bocadinho forte. E começa a avermelhar, ao contrário do que é normal. O marisco, quando se começa a deteriorar, fica mais vermelho. Não fica, isto é opaco, nem perde a cor, começa a avermelhar, a maior parte dele avermelha. Como tal, neste caso é um lavagante azul, não tem nada que só vermelho depois de cozinhado. Exatamente como o camarão. O camarão fica opaco, fica completamente branco e nota-se perfeitamente. Muitas das vezes quando é misturado, que por vezes pode acontecer, um ser apanhado às 4 da manhã e outro às 7, e um durar muito menos tempo do que o outro. Nesse caso, lá está a confiança da pessoa que nos fornece, que nos vende. Mas geralmente mesmo fora d'água isto consegue aguentar umas 24 horas. E no frigorífico aguenta muito bem, sem água, no frigorífico. Exatamente. 24 horas pode estar à vontade. Dos mariscos aconselha-se efetivamente a que as pessoas comprem os mariscos vivos. Exatamente. Em caso de dúvida, seja vivo. Já o peixinho isso não acontece. Bem que temos aqui um... Mas temos um que ainda está vivo. Olha, este rodovalho, por exemplo, que ainda chegou há bem pouco tempo do mar e que ainda está vivo. Como é que... Sim, este nesse caso está vivo. É evidente, ainda está vivo. Mas mesmo que não estivesse vivo, a garra vermelhinha. Os olhos. Os olhos. Aqui este é muito pequenino, mas vê-se que está... Ver o olho do peixe? Espera aí que o nosso realizador vai já captá-lo. Assim acho que o peixe, normalmente, aquilo que... O peixe, primeiro comecemos pelo seguinte, vamos ao cheiro. O peixe tem que cheirar a mar, não tem que cheirar a nada mais. A mar. Tem que cheirar a mar. A seguir, deveremos levantar a guelra, como aqui estou a exemplificar, e a guelra está perfeitamente vermelha, não está sugada, não está esbranquiçada, está perfeitamente vermelha. O peixe deve-se apresentar brilhante e com alguma goma de preferência, porque é sinal que saiu da água salgada e que saiu do mar há muito pouco tempo. Porque se tiver muita goma ganha cola, já é um sinal não fresco. Mas tem que cheirar a mar e tem que ter este brilho, não pode ser esbatido. Exatamente. Está brilhante. E a falar dos olhos do peixe. Os olhos têm que estar... Mas temos aqui, mas este aqui vê-se, portanto, ele está brilhante, está bonito, a cor é o ideal. O polvo, por exemplo, o polvo fresco, não é o polvo branco. O polvo, para ser mesmo bom, tem que ter esta cor, é escuro.
Isso quer dizer que está bom. Quando ele começa a ficar branco, ou então quando fica vermelho, é porque já está a começar a ficar passado. Branco, porque já ao deitar o gelo já tem vários dias. Vermelho, porque já está a ficar fora no de polvo prazo. conseguimos identificar perfeitamente o olho do polvo. E não só a cor. E a cor, O exatamente. brilho, a cor, ele tem que ser escuro. É um polvo ótimo. Depois o congro é exatamente igual. Está branquinho. Este aqui assim é apanhado no anzol, vê-se aqui. O olho brilhante. O peixe está branco. Está aqui cortado, vê-se o sangue. Pronto, porque eles para sangrar o peixe dão Cortam, este não corte. é? Pronto, está ótimo. E se for a cortar até ao fim, vê que o peixe é branquíssimo. Portanto, peixe branco não tem por onde Vamos enganar. a outros exemplos. Outros exemplos, por exemplo, este ruivo. Vê-se pela cor. O olho brilhante, a cor do peixe brilhante, o peixe está ótimo. Levanta a garra, garras. vermelhinha, Vermelhinha. olho vivo Fantástico. e brilhante. Muito bem. Temos Vamos o sargo também, acima de tudo, olho brilhante, a escama brilhante, não é? Passa-lhe a mão, não tem cola, Ivo. É ótimo. Quando começa a ganhar cola já não é tão bom. Temos aqui o peixe bebê, que é ótimo para fazer as sopas das crianças, o lulão, chamado lulão. Exatamente o mesmo sistema. Peixe brilhante, ele brilha de frescura, boquinha aberta, olho vivo, exatamente, olho Está vivo. ligeiro. Temos o salmonete, que está exatamente igual, vê-se perfeitamente, o olho está brilhante, a escama está bonita, brilha, é mesmo o brilho de frescura. Temos a cabala, que além de estar brilhante, ainda está com o rabo ao alto. Está a ver? Está perfeitamente... Fresquíssima. Fresquíssima. Se ela não fosse fresca, não conseguia fazer isto ao ficava peixe. assim. Não ficava assim, Tombava. caía logo. Tombava. O mesmo sistema para o carapau. Está a ver? O olho brilhante, a garra garra. vermelha. E se eu puser assim, ele segura. Está ótimo. Mas e se não nos deixarem tocar no peixe e abrir a garra, podemos pedir a quem Pode nos pedir à serve peixeira para exatamente. dizer, mostrar, não olha, é? sim senhor, eu até faço É uma muita questão, questão de fazer isso e mostrar Uma questão de às orgulho. pessoas. Claro. Um orgulho, se não é Exatamente. fresco, eu não tenho Quem não problema. deve, não teme, não é? Exatamente, eu não tenho Exatamente. problema nenhum em Claro. pegar. Mostra-me a Ora bem. garra. Sim senhora, está a garra, está o Sim, peixe, senhora. ele segura-se bem, está fresquíssimo. Porque um peixe que não esteja bom, a gente não consegue fazer isso. A sardinha, o brilho, não tem sangue na cabeça. Quando ela tem sangue na cabeça... Aqui uma para pintinha significa o quê? vermelha quer dizer que já não é do dia. Já não é do dia. O já primeiro fica sinal na muito sardinha é acamada. exatamente a cabeça ficar sardinha, quando vermelha. começa a ficar deteriorada, nota-se logo. Começa a ficar vermelha na cabeça. Portanto, vê, olho vivo, podemos peixe ver a garra brilhante também, e a garra sempre vermelhinha. Na pequeninha é exatamente a mesma coisa, o mesmo sistema. Ai, gosto tanto dessas pequeninas. Estas com arrozinho de Fritinhas, tomate, Tomate, exatamente. maravilha. ou arrozinho de fritas? feijão, enfim. Exatamente. Tanto faz, de qualquer maneira. Depois ainda Passamos temos aqui à aqui raia. assim uma raia. Ai, é Pode-se fantástico. pegar. Que é enorme. A raia é muito fácil de ver, por exemplo, ela está fresca, ela acabou de morrer na viagem, está brilhante, brilha, mas a raia tem uma coisa muito boa. Quando começa a ficar deteriorado, dá um cheiro tão intenso, tão intenso, tão intenso, que Um cheiro mesmo sem ácido. olhar para nada, Exato. já consegue ver que a raia... E reparem que ela, um cheiro ácido, Muito, exatamente. muito, muito. Mas podemos ver que realmente aquela que está aqui brilhante, está bonita, os olhos estão... É um indicador muito forte, realmente, olhar E é para um os olhos macho. do peixe. É um indicador muito forte. Eu mais estamos a ver aqui, por este lado, e exatamente as raias são identificáveis. São, e ao, muito ao contrário de fácil. ao contrário de outros peixes, são perfeitamente Muito fácil identificáveis. de identificar. Mas uma das características realmente muito importantes é o olhar do peixe. O olhar do peixe demonstra exatamente, porque quando o peixe não é fresco, o olho fica baço. Por exemplo, no caso das fanecas que apresentam esta parte, esta película Tem aqui do olho, estes porquê? olhos Porque é do esbugalhados. fundo, isto é do fundo e com a pressão, quando libertam a pressão, o que é que acontece? Ao libertar a pressão, a faneca, o olho rebenta, por assim dizer, a parte exterior. Quando a faneca não é do dia, esta parte esbate, vai abaixo e perde todo esta película que sobressai na faneca, com um dia ou dois já não se apresenta desta forma, que isto é efetivamente da pressão da água, dela vir ao de cima, fica assim. Não é o único peixe que fica assim, mas na faneca nota-se perfeitamente. Bem, a Filomena é que é a sua fornecedora de peixe? Também. Uma das? Normalmente vendo muito peixe, não só ela, porque há outras coisas que eu vou comprando, mas uma grande parte vendo. Temos uma relação já há bastantes anos
conhecemos e como o meu negócio não é peixe, é simplesmente confeccioná-lo para vendê-lo, ela tem... Confia aqui, não é? Também faz falta uma boa peixeira para poder ter um bom peixe para o chefe. Faz falta tudo, faz um bom vinho, uma boa peixeira, faz falta tudo. Faz parte de uma boa equipa, Exatamente, não é? exatamente. Agora, o que eu gostava que me explicasse também é como é que se arranja o peixe, como é que se amanha o peixe. Eu sei que não vais exemplificar aqui, mas pode dar-nos algumas regras básicas. Algumas regras básicas, por exemplo, a raia é mais difícil. Sim, mas vamos um peixe mais comum. Um peixe mais comum, por exemplo, a faneca. É vamos fácil. este robalo, por exemplo. Uma corvina. Isso é uma corvina, sim. Desculpe, já meti a minha primeira gafe nos peixes. Não tem problema nenhum, por exemplo, a corvina é fácil. Mas de repente não é assim tão diferente. Vá. Corta aqui assim, corta. Era um bom robalo este. Era. Para cortar aqui em cima, dá-lhe a facilidade de ele puxar a guerra para fora. Depois, vem com a tesoura por aqui abaixo para ele tirar a tripa que está dentro. Exatamente. Pode, com a tesoura, aparar as escamas, estas partes, as barbatanas, exatamente. Não. E depois, tudo depende daquilo que vai fazer com o peixe, a corvina. Por exemplo, se quiser assar na brasa, a melhor maneira é escalá-la assim, tal e qual, sem tirar a escama, só mesmo abrir, como quem abre um frango, e pô-la assim a grelhar, que fica muito bom. A própria escama... Com a pele para baixo, que é para que o fogo incida sobre a pele. Exatamente. Porque a própria escama vai proteger o peixe. E conserva os sucos. Se quiserem fazer um arroz de corvina ou até assá-la no forno com batatas ou outras coisas, então convém escamar, porque já é outra maneira de confeccionar e convém tirar a escama. Claro. No sentido oposto, não é? Portanto, exatamente, começa do rabo para a cabeça e com o escamador é muito fácil. Mas geralmente os meus clientes não precisam fazer nada disso, que a gente faz tudo, já vai tudo feito. No caso, há alguns peixes que nem escama tem, por exemplo, no caso da cavala, não tem, é só mesmo abrir e tirar, ou o carapau. A sardinha nem isso precisa. A gente põe assar na brasa, assim tal e qual como ela está, que é ótimo. Pequenina, também pode fritá-la assim com a tripa. Aqueles que não querem, é só mesmo tirar a tripazinha. E é muito fácil. É lavá-lo, claro, convém lavar. É lavá-lo, mas não muito. Sim. Se tiver água do mar à mão, é bom lavá-lo bem em água do mar. Com a água da torneira, como tem mais cloro e assim, quanto menos lavar, melhor. Porque a própria água tira o sabor ao peixe e branqueia muito o peixe. Exatamente. Exato. Não é como a carne, lavar mas muito pronto. Não. Mas acima disso... Não é demasiado. Exatamente. Mas convém tirar areia. O que é fundamental mesmo é que seja fresco. Sendo fresco é ótimo. O produto sendo bom está perfeitamente garantido. Muito obrigada, foi um prazer. Gostei muito de ver. Vou lá fazer uma visita ao dia deste, está bem? Obrigada, Sônia. Além disso, a Filomena, como nós sabemos, tem muito um sentido de humor fantástico. Tem. Quem for lá comer ao seu restaurante está sempre a rir. Porque ela tem sempre uma anedota para contar, uma história, enfim. Sempre boa disposição, que é bastante importante. E eu tenho algumas, mas que não posso reproduzi-las aqui. Tínhamos que pôr a bola no cantinho do ecrã. Lamento, não posso contá-las. Bom, vamos então cozinhar. Já temos aqui a nossa placa. Temos aqui a nossa placa. E temos também uma lista de ingredientes que ainda não demos. E já vamos Este é o momento. Vamos lá saber como é que se faz e o que é preciso para o cantaril grelhado com batatas pobres. 4 cantaris, ou redfish, como ele é mais conhecido. Meio pimento vermelho, meio pimento verde e mais meio pimento amarelo. Um tomate maduro, uma cebola, 4 dedos de alho, uma folha de louro, 2 colheres de sopa de polpa de tomate e 1 colher de café de pimentão doce. Mas há mais. 5 decilitros de vinho branco, 1 colher de sobremesa de açúcar, 1 malagueta, 600 gramas de batata, sal, azeite, quanto baste, e ainda feijão verde, quanto baste. E agora sim está. E agora cá está. Muito bem. O cantaril é um peixe, eu escolhi este peixe, neste caso, para o livro de receitas da praça. Porquê? Porque é um peixe realmente muito acessível. Inclusive este é congelado, não há problema nenhum em dizê-lo que é congelado, porque normalmente as pessoas conhecem por redfish e o redfish muitas das vezes chegam-nos a casa já congelado em sacos. Há vários tamanhos, há vários pesos e também há vários preços. Como tal, eu optei por servi-lo grelhado com uma caldeirada de batatas pobres, porque exatamente a parte que acompanha as batatas, isto é, a parte mais nobre do prato, vai à parte e não é feito em caldeirada total. Mas eu queria exemplificar como é que se faz a caldeirada. É um prato que demora mais ou menos 45 minutos a ser feito e é em fogo muito lento para que todos os ingredientes se envolvam e misturem. Eu vou fazer neste tachinho, mas já tenho ali adiantado um bocadinho. Mas vamos começar pelo seguinte. Começamos por uma cebolinha às rodelas. Começamos por cortar assim a cebola.
Está. E colocamos no fundo de uma panela azeite. Podemos colocar, podemos ser generosos a colocar o azeite, não tem problema, porque não faz mal neste prato e vai criar um molho que é bastante enriquecedor desta caldeirada. Colocamos também o tomate à rodelinha, desta forma, podemos tirar a parte de baixo, assim. Eu vou colocar aqui para podermos ver. Este diz que não vai ser preciso, pois não, estamos apenas a exemplificar o que já está ali feito. Exatamente, o que já está ali feito, exatamente. Vamos depois a colocar ali o peixe, isto também podemos colocar aí. Colocamos então, cortamos o pimento às tiras, desta forma. Muito bem. Colocamos os ingredientes todos aqui por esta ordem. Uma folha de louro, pimento vermelho, pode ser verde, pode ser amarelo, qualquer um, aquele que nós queiramos, ou inclusive podemos misturar todos. Um bocadinho de alho, exatamente, e ainda um pouco de malagueta para que não fique bastante adocicado. E de seguida as batatas às rodelinhas. Eu fiquei com as mãos pretas do polvo, está muito fresco. Fiquei com as mãos um bocadinho. Cá está. Depois em seguida há aqui uma situação que é importante referir, que é o caldo. Com as partes que eu aparei do peixe, fervi, coloquei um bocadinho de polpa de tomate, um pouco de pimentão, de colorau, coloquei um bocadinho só de sal e este caldo é que me vai aromatizar as batatinhas. Depois no fim coou tudo, não é? E no fim, não. Não é coado. É coado o caldo. Depois no fim os ingredientes da caldeirada mantêm-se todos ali dentro. Cá está, retificamos com um pouco de sal, colocamos um bocadinho de sal, desta forma, um pouco de vinho branco e pegamos e deixamos estar aqui a cozinhar lentamente, sem problema, durante 40 minutos em fogo muito lento. 40 a 45 minutos, tapado. Eu tinha aqui o texto e arranjei aqui um texto. Muito bem, entretanto o peixe é muito simples. Porquê? Porque cortamos desta forma os filetes. O peixe, como se tinha referido, é congelado. Esse é congelado. Este é congelado, também mas se torna reparem, mais económico a receita, exatamente. Faz parte das receitas económicas da praça, como tal. Mas reparem que ele apresenta-se de cor branca. Eu vou colocar aí. Não vai precisar para já, mas para já está aqui tudo. Sim. Reparem que o peixe, mesmo congelado, e era uma das questões que eu queria referir, quando nós compramos o peixe congelado, o que devemos fazer é realmente pegar na embalagem, reparar se não criou flocos de gelo na parte interior, ver, que é muito importante, ver a validade, se está dentro da validade, inclusivamente quando o peixe é congelado tem data de congelação. Se não está há muito tempo, se não é do ano passado, se não tem muito mais tempo do que aquele que nós desejamos. E de logo de seguida fazemos o seguinte, vamos então colocá-lo ali com um fio de azeite. E como é que descongelou o peixe? Descongelei no frigorífico. No frigorífico durante o dia e meio. Colocámos o peixe no frigorífico durante o dia e meio, num recipiente já fora da embalagem. Se possível, se conseguirmos algum estrado ou alguma coisa que leve o peixe do fundo do recipiente para que a água que vai descongelando do peixe caia e não fique em contacto com o peixe, ainda melhor. Isso compra-se em várias lojas da especialidade, daquelas lojas mais normais, numa mercearia perfeitamente normal. Conseguimos comprar esses recipientes que na parte de baixo traz uma espécie de uma rede em que nós colocamos o peixe, deixamos estar lá e ele vai descongelando lentamente e os sucos não ficam em contacto. Outra das hipóteses que podemos fazer é realmente descongelá-lo dentro de um recipiente com água. Não tem problema, colocamos dentro da água, dentro do frigorífico também, sempre. Com água, todos aqueles sucos que provavelmente ele irá libertar. E como nós não temos a certeza se o peixe foi, por exemplo, congelado a bordo, que é uma mais-valia, e hoje existe os barcos fábrica que congelam peixe a bordo, o peixe é capturado, é arranjado, amanhado, e depois disso é congelado a bordo. O que é que acontece? Assim sendo, é uma garantia e uma mais-valia de qualidade. Se pudermos ver isso na embalagem, exatamente, está muito bom. Está como fresco, porque ao exatamente. Entretanto, o peixe vamos virando. De quando pescado. Já agora uma outra pergunta. Quando o descongela, mergulhando na água, o peixe fica em contacto com a água direta ou está dentro do saquinho de plástico? Não, numa bacia, o peixe fica mergulhado mesmo na água, mergulhado. Pode nesse caso, aconselha-se que demore mais ou menos de 4 a 6 horas. Não vale a pena mais porque a própria água vai dissolver e vai ajudar a descongelação, porque a temperatura
do frigorífico é inferior àquela que ele vem dos tais 18 graus negativos, pelo menos. Claro. E o peixe também, mesmo congelado, deve apresentar um bom cheiro. Nota-se perfeitamente quando nós retiramos um peixe de uma embalagem, passamos por água e cheiramos. Se o peixe não estiver em condições, se o peixe não foi, por vezes pode acontecer no transporte, numa situação qualquer, o peixe não ficar nas melhores condições de congelação e chega-nos até nós, muitas das vezes, já um pouco deteriorado, digamos assim. Na dúvida devemos logo passá-lo por água, cheirá-lo e, na dúvida, não consumo. O peixe é muito desagradável quando não está no seu melhor estado de conservação, como pudemos ver há pouco. E cá está, vamos grelhando. Isto é muito simples, esta receita é muito simples. Agora o que eu vou fazer é colocar o molho, eu já tenho aqui as batatas e depois dos referidos 40 minutos... Exatamente, já estão ali. Já estão, exatamente. E vamos colocá-las aqui. E estão prontas. Falta-me só a salsa, que eu ainda vou colocar agora. Salsa frisada, não é? Salsa frisada. Esta salsa é muito engraçada. Por acaso é uma salsa que eu comprei e plantei, cresce muito. Podem encontrar nas superfícies comerciais, em saquinhos, em semente mesmo, e colocamos na terra, cresce muito bem. Basta regar e cresce muito bem. E fica muito bem, é muito aromática, e é muito verdinha, e mesmo é muito fofinha, e ao mesmo tempo... E proporciona pratos bonitos. Proporciona, porque ela é muito suculenta. Era exatamente o termo que eu queria utilizar. Esta salsa... Não tem exatamente o mesmo aroma da outra tem salsa, menos, tem hoje menos. Em dia a salsa que tem o melhor cheiro é aquela que nós ainda temos em casa, porque mesmo a outra já perdeu um bocadinho de todo o seu aroma. Esta é muito suculenta depois de esmagarmos. Assim, se aroma nós tem pegarmos... o que sei, o que está aí dentro desse aroma tacho, tem é tão aqui, bom. exatamente. Assim que Isto são destacou, aqui as batatinhas, põe um que cheirinho. entretanto eu vou pegar. Reparem como elas ficam. Façam como eu disse, basta fazer este preparado todo que está aqui. Colocamos ainda depois, na parte, quando estiver a meio, retificamos o tempero e retificamos a cor só com um bocadinho de polpa, um bocadinho de colorau, nada mais, um pouco de sal, porque todo o sabor do peixe está realmente no caldo. Quando fazemos o caldo, fazemos com estrugido, um bocadinho de cebola, um bocadinho de azeite, colocamos as espinhas, mexemos tudo, colocamos legumes, deixamos ferver e realmente fica com este aspecto porque o caldo enriquece o prato. Esse Cá tacho está. estava tão bonito que eu atrevi-me a dizer que devia ir assim à mesa. Tacho Era, não era? Tacho e tudo. Eu estou a tirar para as pessoas poderem ficam ver. bonitos servindo no tacho, não é mesmo? Sim, sim, ainda foi há 15 dias fizemos o arroz de marisco servido no tacho. Cá está. Eu aqui, Não a arrefece. intenção, não arrefece, também é uma verdade. Podemos pau estar sempre tapado e é muito bom. Eu aqui optei por retirar, só para que as pessoas lá em casa consigam ver que as batatas ficam desta forma, praticamente assim, meias desfeitinhas, mas ficam muito saborosas. E é um prato que é muito fácil, é muito barato, é muito simples e também tem a particularidade de ser bastante saboroso e acompanha muito bem, neste caso, os peixes. Por vezes nós temos peixe, cozemos só batata, cozemos os legumes, não há necessidade disso. Podemos fazer uma caldeiradazinha só de batata e apresentar dessa forma. Agora vamos aqui buscar o prato, exatamente. Sim, o peixe, já colocamos aqui tudo deste lado, se calhar é preferível. se quisermos, eu estava a colocar aqui e a pôr aqui o prato. Nós pomos aqui junto os livros da praça, Ai, ainda dos não falei livros da deles praça. hoje, já sabe que temos 2 livros da praça. Pois temos. E um deles é onde está esta receita, do cantaril. não é? Exatamente. Qual dos livros? Sabe? É aqui Por acaso? neste, claro. Por cá está. estávamos a ver o outro, não há problema. Assim abrimos já na página correspondente. Isso agora vamos ter que procuro, procurar. eu Nos pratos principais Eu procuro. estará por aí. Entretanto, o Procuro peixe... neste das receitas económicas, é onde está a receita de hoje, e temos receitas a partir de 25 cêntimos por pessoa. Deixa-me só procurar a receita de está. hoje. Portanto, não é arroz de carpete, É nos pratos não é principais. risoto de cogumelos, não é arroz de sardinhas. Isto é só para vos abrir o apetite. Sanduíche de robalo, não é hoje. Sardinha de cavala, não. Lulas recheadas, robalinho no forno, pescada com miolo, cantaril grelhado com molho da sua caldeirada e batatas pobres. Aqui está. Eu vou conseguir pôr isto direito. Direitinho. E, entretanto, exatamente como o prato refere, cantaril grelhado com molho de sua caldeirada, realmente chegamos aqui, perto da caldeirada, retiramos um pouco do molho. Eu estou a ouvi-lo, estou a ouvi-lo. Retiramos um pouco do molho, vamos a limpar o prato. Pode ser muito, pode ser pouco, deixamos isso a gosto. Decoramos assim desta forma, também para dar um arzinho melhorado. Colocamos assim um bocadinho só desta salsa partidinha para que tenha um pouco mais de aroma, desta forma. E por fim,
podemos fazer o seguinte, regar com um pouco de azeite. Cá está. Muito bem. Entretanto, para finalizar, ainda temos aqui um deste pormenor que vamos acompanhar isto com os lacinhos de feijão verde. Muito fáceis de fazer. O feijão verde é cozido com água e um pouco de sal é retirado, um bocadinho de gelo para que fique com esta tonalidade, verdinho, exatamente, e al dente, mas também e ao mesmo tempo fácil Sim, de trabalhar. Sim, o feijão verde cozido mais não tem graça nenhuma. Não, até porque formam-se umas certas fibras que fica melado, digamos assim. Mastigar direto. Exatamente. E então, depois aparamos. Isto é muito fácil porque podemos fazer assim. Portanto, Depois eu até vou separá-lo para que fazer tire. Isto é muito fácil e fica muito bonito depois no prato e as pessoas até acham piada e por vezes até comem o feijão assim. Convém comê-lo, não é só procurar, depois, não é? mas às vezes quando vêm legumes no prato, vai logo para o lado. Dizem, esta parte eu não quero. Normalmente eu costumo fazer umas formações durante o ano nas escolas secundárias e digo sempre aos alunos o seguinte, enquanto não provarem, nem ponham o prato para o lado, nem cheirem e fiquem assim a olhar com um ar mais triste, porque só depois é que vocês podem ter... Não nega a partida um legume que desconhece. Exatamente. E desta forma, e depois podemos laminá-lo, e desta forma conseguimos então fazer a nossa caldeiradazinha com o cantaril grelhado. É um prato muito fácil, muito simples, que podemos deixar as batatas a estufar durante aí 40 minutos devagarinho ao lume, depois terminamos desta forma. Podemos. Assim fica tudo muito mais bonito. E temos também livros da Praça da Alegria para oferecer e uma caneca da Praça. Agora só vou pedir é que ponham em rodapé o número de telefone correspondente, como eu já não me lembro, assim leio ao mesmo tempo, pode ser? Qual é o número? 760 100 810, obrigada. 760 100 810, custo chamada 60 cêntimos mais IVA. E pode levar os 2 livros de culinária da Praça da Alegria e uma caneca da Praça. Agora fechamos aqui para podermos ver melhor a receita. Agora, assim. está. Que tal? Maravilha. Vamos dar um modo de fazer? Vamos fazer isto também, chefe? Vamos, claro. Então vamos a isso. Modo de fazer. Modo de fazer o cantaril grelhado com o molho da sua caldeirada e batatas pobres. Corte o peixe em filetes, retire-lhe as espinhas e com as cabeças coloque-as num tacho a refogar. E mais o quê? A refogar com os pimentos, o tomate, a cebola e os alhos, folha de louro, polpa de tomate e pimentão doce. Colocamos também vinho branco, açúcar e a malagueta. Deixe cozinhar 30 minutos. Triture com o passador de rede e leve de novo ao lume com as batatas. Deixe cozinhar com as batatas. Deixe cozinhar 25 minutos e, entretanto, grelhe os lomos de peixe, corte um pouco de feijão verde em juliana, escaldo em água a ferver e... sirva o peixe com as batatas, o feijão verde e o molho. Cá está, muito E fácil e muito simples. Bom apetite.